E aí pessoal, tudo bem? André Chess aqui novamente. Bom, no vídeo anterior eu expliquei para vocês esse quadro, nós construímos esse quadro aqui juntos. E o objetivo, na verdade, desse quadro aqui foi explicar para vocês como você construir o seu eu desejado, né? E no vídeo de hoje nós vamos dar uma sequência para você entender o que é, na verdade, de fato, esse eu desejado. O que isso aqui significa de verdade, né? Então, só para exemplificar aqui, nós construímos esse desenho aqui na aula anterior, onde o ser, ou seja, a sua identidade, é a base de tudo que você precisa para você fazer, para você ter, para você obter os resultados que você quer na sua vida. E isso acontece a partir do momento que você começa a manifestar as coisas que você planta, ou seja, você começa a colher aquilo que você planta. Quando você define o seu ser, você, na verdade, está construindo uma nova identidade e isso é a partir de uma definição, ou seja, da construção do seu novo eu, do seu eu desejado. E isso é feito através de algumas características que você define. Isso nós vimos no nosso encontro passado, correto? E aqui você incorpora as características do novo eu. E hoje eu grifei essa palavrinha incorporar, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra e mais duas palavras que precedem a palavra incorporar. A partir do momento que você define as suas características do seu novo ser e você começa a agir, ou seja, você começa a aplicar, agir conforme esse ser definido, você coloca em congruência o seu cérebro e o seu coração. Ele começa a pensar e o que ele começa a pensar, teu coração começa a sentir. Isso significa que a sua mente começa a criar esse novo eu e o seu corpo começa a manifestar, começa a sentir esse novo eu. Você vai entender também no vídeo de hoje por que o corpo faz isso, tá? Por que o corpo trabalha aqui dessa forma. Então, hoje eu vou só aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui com você e te explicar aqui um pouquinho mais por que essas coisas aqui acontecem, legal? Vamos lá então, vamos apagar isso aqui, porque hoje eu não vou precisar de usar isso aqui. Porém, o título que nós vamos trabalhar continua sendo o mesmo título, né? Que é o título que eu defini aqui em cima aqui do eu desejado. Vamos lá então. Então, primeiro, vamos construir uma narrativa que eu preciso que você entenda aqui. Então eu vou construir aqui algumas linhas paralelas para a gente poder entender como uma coisa funciona. Primeiro, eu preciso trazer algo à existência, ao meu conhecimento, à existência do meu conhecimento. Quando você traz algo à existência do seu conhecimento, você já deve ter ouvido falar isso, tudo primeiro é criado na mente. Primeiro você pensa em alguma coisa antes dessa coisa existir. Essa coisa não existe de forma aleatória na sua vida, né? Essa coisa primeiro ela vai existir na sua mente, você vai pensar em algo. Isso quando existe algo chamado intencionalidade. Então você vai criar uma vida intencional. Então aqui nós estamos falando do eu desejado a partir de uma vida intencional. Ou seja, você deixa de lado a casualidade, as coisas que simplesmente acontecem e começa a dar vez, ou dar valor, ou dar oportunidade para você poder ser um co-criador. O que é ser um co-criador? Ser um co-criador é ser um participante. Você vai participar da criação do seu novo estilo de vida, da sua nova vida, do seu novo modelo. O que você precisa? Você precisa de mais saúde? É uma saúde impecável, uma saúde jovial, uma saúde bacana? Chegar numa idade com uma aparência de ter alguns anos menos, como eu, por exemplo. Brincadeirinha. Mas assim, se é isso que você precisa, você tem que projetar isso na sua vida. Você pode ser um co-criador dessa realidade. Então, uma vida intencional é como se você fosse um co-criador da sua nova realidade. Sua nova realidade. E aqui vem uma coisa muito interessante. Porque quando você tem uma vida intencional a partir do seu eu desejado e você se torna co-criador da sua realidade, você se torna participante daquilo que você está fazendo. Então aí faz sentido o que eu estou falando. Tudo começa na sua mente. E aqui vem três palavras interessantes. Existe aqui a parte onde você vai manifestar alguma coisa, existe a parte onde você vai incorporar aquilo que você manifestou e, por último, você vai materializar aquilo que você tem. Então aqui eu tenho uma fase chamada manifestação, que é onde eu dou vida às minhas intenções, tá? Aqui eu tenho uma segunda parte
onde eu chamo de incorporação, é onde eu vou começar a praticar aquilo que eu imaginei, aquilo que eu estou querendo manifestar, que estou manifestando. E por último, você tem a materialização. A materialização é o resultado propriamente dito. Então, dito isto, você sendo co-criador da sua realidade, você vai passar inevitavelmente por esses três processos aqui. O processo da manifestação, o processo da incorporação e, por último, o processo da materialização. Isso é muito interessante pelo seguinte: quando eu falei no vídeo anterior sobre a mente estar alinhado com o corpo, o cérebro está alinhado com o coração, eu vou falar isso, vou gravar um terceiro vídeo explicando um pouquinho mais em detalhes como isso funciona, mas a priori entenda o seguinte: a linguagem do seu cérebro, que a sua mente entende, são os seus pensamentos, tá? E os seus pensamentos, a partir do momento que eles são gerados, que eles são aflorados, eles podem ditar para o corpo sensações. Então, sensações são as linguagens do corpo. Então, se eu falar para você aqui uma coisa muito fácil de você poder assimilar, pense em algo que você gostaria, uma comida que você gosta muito, algo que você gostaria muito de comer agora no momento, né? Então você já teve uma experiência anterior com aquilo. Se é algo que você gosta muito de comer, de um prato que você tem preferência por ele, você obviamente já teve a experiência com aquele prato. Então, naturalmente, quando você pensa em comer aquele prato, é normal você sentir salivar a sua boca, às vezes. É normal você sentir alguma parte do seu organismo aqui dentro remexer um pouquinho, né? Então você sentir, às vezes até a percepção do aroma, a percepção do cheiro, alguma coisa desse tipo. Esses 5 sentidos, né, que permeiam a nossa vida 3D, através que nós temos essas sensações através do nosso corpo, fazem com que o nosso corpo reaja a essas coisas. Então o seu corpo, ele é reativo, o seu corpo, ele é passivo. Isso quer dizer que quando eu estou no estado de estresse, no estado de raiva, no estado de angústia, no estado de tristeza, na minha mente, se eu fazer esses pensamentos na minha mente, o meu corpo ele vai sentir isso. O contrário também acontece. Se eu estou agindo com preguiça, se eu estou agindo com falta de vontade de fazer, com desinteresse de fazer alguma coisa, o meu cérebro também ele vai ficar desinteressado, ele vai ficar sem vontade de poder fazer alguma coisa, ou seja, eu vou estar completamente desmotivado, completamente sem estímulo para fazer alguma coisa. Então, isso quer dizer que o corpo induz a mente e a mente induz o corpo, ambos se induzem. Então, quando eu falo sobre a congruência entre cérebro e coração, entre mente e corpo, eu estou querendo dizer o seguinte: se você tem a intenção de ir na academia e quer ir na academia, tem que existir um desejo, um interesse, primeiro na sua mente, de você poder buscar, inclusive até razões do porquê você quer ir na academia. Poxa, a minha esposa está reclamando da minha barriga está muito grande, né? Eu estou me sentindo muito fraco, eu estou subindo a escada, eu estou me cansando à toa. Poxa, eu estou ficando muito indisposto, eu estou sentindo que a minha vida está muito, o meu corpo, enfim, eu estou me sentindo muito, me falta agora as palavras, porque como eu moro nos Estados Unidos, eu penso muito nos termos em inglês, e às vezes me fogem os termos em português, mas assim, quando a pessoa ela se sente com falta de fazer exercício, sedentário, né, sedentarismo, né, então estou sentindo sedentário. Então você sente a necessidade de fazer exercício físico, mas às vezes você não tem a motivação para fazer. Então o seu corpo quer fazer o exercício físico, mas a sua mente não está muito acomodada naquela situação. Então ela começa a dizer para você: olha, agora não é uma melhor hora, por que você não começa amanhã? Enfim, ele vai querer buscar alguma coisa, alguma razão para poder justificar aquela comodidade que você tem. E com isso o seu corpo começa a sofrer mais ainda os efeitos desse desinteresse de você fazer exercício físico. E agora, quando existe um alinhamento entre corpo e mente, ou seja, a sua mente tem razões e te dá motivações para você fazer exercício, e o seu corpo sente a necessidade de fazer aquilo, você junta o útil com o agradável. Então você vai para a academia, né,
com alegre, com muito prazer, você vai fazer os exercícios muito bem, vai desenvolver muito bem aquele dia, né? E no final do dia, no final daquele momento, né, que você passou pela academia, você vai se sentir muito bem motivado com aquilo. Então há uma congruência entre isso. No outro vídeo eu explico melhor um pouco sobre isso, né? Mas por hora, vamos entender essa parte aqui sobre a vida intencional e sobre a cocriação, como isso funciona e como isso está diretamente ligado, explicando o ser, o fazer e o ter, que nós falamos no outro vídeo anterior. Então, quando eu falo aqui de manifestação, eu estou falando de um estado mental. Então aqui, eu vou colocar aqui em uma tinta diferente, deixa eu pegar aqui minha canetinha do outro lado, para você aqui, ó. Aqui eu estou falando de um estado mental. Então eu coloco a minha mente em um fluxo, em um estado, né? O que eu busco intencionalmente. E toda vez que você entra nesse estado mental, você define 3 coisas principais que vão te ajudar a você pensar se isso realmente vale a pena. A primeira coisa que existe é a parte lógica do cérebro, né? Qual a razão de eu estar pensando? Por exemplo, vamos imaginar, eu gostaria de materializar na minha vida riqueza, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa, atualmente eu estou numa situação de endividamento, eu estou numa situação de negativação, onde eu não tenho crédito, na verdade, nos Estados Unidos, no Brasil, é nome limpo, por exemplo, né? E eu estou numa situação crítica muito difícil, né? Mas como seria bom eu ter muito dinheiro? Eu fico olhando os carros na rua, eu fico olhando as pessoas na TV às vezes, nos filmes, nos vídeos, e às vezes eu desejo ter aquilo, eu desejo ter um relógio muito legal, eu desejo ter um corpo legal, eu desejo ter tempo para minha família, poder viajar para onde eu quiser, ir para um restaurante sem culpa, olhar no cardápio, levar minha esposa para viajar, enfim. Eu tenho várias razões, né, para isso. Então tem que ter primeiro uma lógica, tá, que satisfaça e que responda uma motivação de você desejar aquela materialização. Então a minha materialização, o que eu quero aqui na verdade é o que? É riqueza, é ter posses, é ter bens, é ter valores, tá? Então aqui dentro aqui, ó, eu tenho algo que a gente chama de forma amorfa. Não tem forma ainda, né? Então essa materialização ainda não sabe exatamente o que ela vai formar, né? O que ela vai construir, o que ela vai ter. Então isso aqui é algo que está na sua mente. Então você tem que ter uma lógica para poder esclarecer isso aqui. A segunda coisa que você tem que ter para você ter esse estado mental é uma congruência. O que eu quero dizer com congruência? Congruência quer dizer, essa lógica ela tem que fazer sentido para você e tem que te transmitir emoções, tá? Então é uma razão, são razões, vamos colocar no plural aqui, ó, razões combinadas com emoções, ok? Então isso aqui vai trazer para você o quê? Vai trazer para você algo que nós chamamos de congruência, ok? Então, estado mental requer lógica, requer congruência. E por último, para você poder entrar nesse estado mental aqui, você precisa construir dentro de você hábitos, tá? Ou seja, uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de estar, tá? Que combine, satisfaça a sua lógica, gere para você a congruência necessária, tá? E te dê exatamente o que você precisa para ter a sua materialização. Isso nós chamamos de visão, tá? Então você tem a sua visão, ou pode chamar também de visualização. Você vai visualizar isso aqui na sua mente. Você vai enxergar você nesse estado aqui. Então, a partir do momento que essas 3 coisas aqui no seu estado mental começam a funcionar, ok? De acordo com o que você deseja manifestar, você começa a construir aqui um corpo para isso. Então você começa a incorporar isso, você começa a se enxergar em um estado que você deseja, tá? No local que você deseja, como você quer estar, ok? Então esse local que você quer estar, que é fantástico, que brilha, que acende,
que é o centro da sua atenção, isso aqui vai passar a ser o que você quer. E agora entra aquilo que nós falamos na aula anterior. Você começa a partir desse estado mental aqui, o seu eu atual, você percebe que o seu eu atual, ele não se encaixa mais, ok? Na realidade que você está querendo, que você quer materializar, que você quer trazer à existência. O seu eu atual não encaixa mais. Então imagina, se eu sou uma pessoa que estou endividado, se eu sou uma pessoa que tem muitos problemas financeiros, que tem muitas dívidas, né? Você consegue se imaginar, não tem congruência, tá? Você se imaginar dirigindo, por exemplo, um Porsche, ok? Dirigindo um carro bacana, né? Aqui você consegue até viajar na maionese pensando, como seria, que bom seria. Mas você não consegue se ver vivendo uma vida que consiga dirigir aquele Porsche, dirigir aquele carrão, ok? A partir do momento que você não consegue se ver desse jeito, você não tem congruência. Isso por quê? Porque você não está incorporando esse novo indivíduo. Então, olha só como é que as coisas se encaixam aqui. A partir do momento que eu tenho uma visão, que eu tenho uma visualização de onde eu quero chegar, eu preciso incorporar todas as características que esse novo ser tem. Como ele fala, como ele age, onde ele trabalha, como ele ganha vida, né? O que ele faz no tempo livre, o que ele faz para poder construir ou para ser o melhor na determinada área que ele quer. Então ele começa a materializar, ele começa a trazer para ele essas coisas nesse indivíduo. E a partir do momento ele quebra aquele ser atual que ele é e dali sai um novo ser. Um ser diferente, que pensa um pouco diferente, que age um pouco diferente. Ele não precisa pensar exatamente como esse cara que está aqui pensa, mas ele consegue progressivamente alcançar passos aonde esse ser começa a tomar forma. Então aqui a gente já está no estado da incorporação. A incorporação, o que ela faz? Ela volta aqui no estado mental, reforça mais uma vez a lógica, reforça a congruência e reforça a visão. E volta novamente para a incorporação. Então ele fica nesse ciclo aqui, ok? E o que vai acontecer com a materialização? A forma que era amorfa, ela começa aos poucos a tomar uma forma, ok? Ela deixa de ser uma forma amorfa e começa a tomar uma forma. O que é isso? Isso significa que começam a aparecer algumas coisas. Por exemplo, começam a aparecer oportunidades para essa pessoa. E se ela vem se preparando aqui na incorporação, ela começa a se sentir segura de começar a assumir certas oportunidades, começar a enxergar essas oportunidades. Talvez você não esteja preparado ainda para essas oportunidades, mas ao fato de você começar a enxergar, você vai começar a ver que é possível. E é tão possível que quando você volta e faz o estado mental da lógica, da congruência e da visão, você começa a se ver cada vez mais capaz de aproveitar essas oportunidades. Ou seja, você vai cada vez mais incorporar esse novo indivíduo. Aqui começa a aparecer também pessoas, tá? Que são pessoas que vão começar a te ajudar a reforçar essa forma. E cada vez que você volta, revisita isso aqui e outros detalhes começam a acontecer aqui, essa forma começa a ficar mais forte. Ela começa a tomar uma forma de verdade, aonde você realmente se torna quem você gostaria de ser, de materializar o que você gostaria de materializar. Então, quando você percebe que manifestação, incorporação e materialização são processos que você passa por eles, você entende agora por que você é um co-criador, porque você está co-criando. Você não é o autor total disso aqui, porque o que permite você fluir através desse caminho foi o que Deus já tinha construído para você, foi o que Deus já havia pensado para você, ok? Então, isso aqui é a manifestação da sua nova realidade. Existem várias possibilidades que vão se abrindo durante um caminho. É um tema do outro vídeo que eu vou criar para você. Então você imagina o seguinte, você
tem uma vida livre, Deus deu o livre-arbítrio para a gente pode pensar, pode decidir, pode escolher o que a gente quiser para a nossa vida. Você pode falar, André, mas as minhas circunstâncias não permitem, as minhas também não me permitiam. Mas você não pode andar pelas circunstâncias, você não pode navegar pelas circunstâncias. André, é muito fácil falar. Eu sei que é fácil falar, porque eu vivi isso também. Mas a partir do momento que eu comecei a manifestar na minha vida coisas que eu não tinha condições de ter, mas eu comecei a manifestar. Eu comecei a olhar para a lógica daquelas coisas. Eu comecei a trazer congruência para aquelas coisas, onde tinha razão aliada com emoções, eu trazia sensações. Tinha coisas que eu nem sabia como era, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu fui visitar uma concessionária de veículo, e aí eu era doido para ter um Tesla na época e falei, cara, eu vou andar num Tesla, eu vou ver como é que é. E eu marquei, agendei, né, para poder ir lá, para poder conhecer, e fui lá e dei uma volta no carro e gostei do carro. Falei, cara, é um carro desse que eu quero ter para a minha vida. É um carro que eu quero. As minhas sensações, ou seja, as emoções que eu tive naquele momento, são emoções reais. Foram emoções reais, eu senti o carro. Então, a partir do momento que eu senti o carro, que eu desejei o carro, eu consegui construir uma visão e uma visualização. E cada vez mais aquela materialização foi ficando mais possível, porque eu comecei a incorporar aquela situação na minha vida. Eu comecei a agradecer a Deus por um dos passos, né? Eu vou trazer depois com detalhes para você poder estar incorporando, mas um dos passos que tem aqui é gratidão. Eu comecei a agradecer por aquilo, mesmo que eu não estava na minha vida naquele momento, porque você tem que entender, né, que a nossa vida, que o mundo 3D, na verdade, ele é regido pelo tempo, existe a linha do tempo, passado, presente, futuro. Isso existe sim no mundo 3D. Muitas pessoas vão falar, ah, mas isso é ilusão e tal. Existe, ok? Então, não sei em qual momento você está vendo esse vídeo, mas para você esse vídeo foi no passado. Para mim agora está sendo no presente. Eu estou gravando agora nesse momento esse vídeo, tá? Mas enfim, isso acontece no mundo 3D. O que não acontece, o que é atemporal em nossas vidas, é a capacidade de manifestação. Isso aqui é atemporal. Eu consigo trazer à existência aquilo que não existe, que está em Hebreus 11, tá? Então, quando você traz à existência aquilo que não existe, significa que você consegue manifestar na sua vida, em corpo, coisas que você quer que aconteçam em outro momento, tá? Lá na frente eu vou mostrar para você sobre realidades paralelas que existem na sua vida, que são frutos do livre-arbítrio, ou seja, uma porta que você escolhe entrar, depois que você passa por aquela porta, tem outras infinitas possibilidades, infinitas portas que você pode entrar. E você escolhe uma próxima porta para entrar, e após aquela porta existem outras infinitas possibilidades, e assim sucessivamente. A vida, na verdade, ela é feita de escolhas. Agora, depende das escolhas que você quer direcionar para a sua vida. E é muito mais fácil quando você tem um mapa. E quando você tem um mapa para onde você quer ir, você traça um GPS para chegar até o seu destino, né? E aqui o que eu estou te dando aqui no mapa, tanto do vídeo anterior como nesse vídeo agora, é como se fosse um GPS de como você chegar aonde você quer chegar. Como você materializa na sua vida o que você gostaria de materializar. Tudo bem? Se te interessa conhecer daqui para frente como você faz isso aqui acontecer na sua vida, como você entender como o seu corpo funciona e como a fé, novamente, ela pode ativar coisas na sua vida e você pode acessar versões da sua vida, possivelmente agora, tá? O que a gente chama de salto quântico. Fala para mim aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar um outro vídeo para você explicando exatamente isso, tá? Então, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se você acha isso aqui interessante, compartilhe, curta, comenta, manda para mais pessoas aí, porque eu acho que essas informações são relevantes e são importantes para outras pessoas também. Legal? Um beijo no coração e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!